Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Voltamos mais uma vez pelo IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, em mais um episódio do Júri Esportes. Esse evento que já está na terceira edição, no terceiro dia consecutivo, em parceria com a Academia Nacional de Direito Esportivo e brindado pela presença constante do meu querido amigo, ministro, seu presidente, Guilherme Caputo Bastos. Ministro, boa noite, tudo bom com o senhor? Tudo bem, Valfrido. Mais uma noite de glória, espero, e tenho convicção disso, pela qualidade dos expositores e pelos temas que elegeram para os debates de hoje. Agradeço sempre, em primeiro lugar, esta parceria que nos deu tanta honra para todos nós acadêmicos da Academia Nacional de Direito Esportivo e também cumprimentar e agradecer todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. Tenho certeza que sairão mais qualificados dessa noite de debates. Eu passo desde logo a palavra, então, para o nosso moderador, professor Paulo Feus, para a abertura dos trabalhos. Boa noite a todos, todas. Quero agradecer essa honra de estar nessa mesa virtual, acompanhado do Dr. Valfrido Vardi, meu amigo de longa data, do ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, presidente da Academia Nacional de Direito Esportivo, de suas excelências, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro Douglas Alencar Rodrigues, ministro Alexandre Luiz Ramos, ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, onde os currículos se encontram listados no site do Tribunal e no site da Academia Nacional de Direito Desportivo. Aliás, pessoas como eles, eu nem preciso falar de currículo. O próprio nome deles já expõe a qualidade e a deferência do seu notório saber. Eu agradeço essa honra de estar entre vocês e agradeço, em especial, ao ministro Guilherme Caputo Bastos por ter aí me prestigiado de estar nessa mesa virtual. Nós vamos começar o nosso evento com o nosso querido ministro Douglas Alencar, que vai conversar conosco a respeito de um tema que eu pessoalmente, ministro, acho um dos temas mais difíceis do direito desportivo, que é exatamente o artigo 45 da Lei Pelé, relativamente ao seguro, à obrigatoriedade do seguro. Então, a minha pergunta para Vossa Excelência é: as consequências da não contratação do seguro previstos na Lei Pelé, no artigo 45, se teria punições por essa não contratação, qual o critério e base de cálculo de eventual indenização, se essa indenização é devida somente com dano ou a não contratação já estimaria uma perspectiva de um direito de indenização, e se o fato do mercado de seguros não ter esse seguro desobrigaria efetivamente as agremiações de sua contratação. Ministro, boa noite. Muito obrigado, doutor Paulo Feus, pela pergunta. Eu começo saudando de maneira muito breve e objetiva o ministro Caputo Bastos, também o Valfrido Vardi, que já estiveram conosco. O ministro Caputo continua, o doutor Valfrido está com a Câmara fechada. Mas uma alegria muito grande, uma honra poder participar de mais um Júri Esportes nesse momento de pandemia, lançando mão aqui da tecnologia para poder permitir esses nossos encontros. Eu cumprimento também os ministros, amigos, colegas queridos que compõem essa tela virtual, essa mesa virtual, o ministro Cláudio Brandão, o ministro Alexandre Ramos, ministro Evandro Valadão. O tema do seguro previsto no artigo 45 da Lei Pelé é, sem dúvida alguma, um daqueles temas polêmicos, um tema que tem gerado muita discussão na jurisprudência, sobretudo porque, como foi colocado na pergunta, não há no dispositivo legal em questão uma consequência jurídica previamente estabelecida para o caso de a agremiação desportiva não contratar o seguro. E aí nós caminhamos para as discussões sobre quais seriam esses efeitos que decorreriam da ausência desta
contratação. Em primeiro lugar, é preciso lembrar qual seja a finalidade deste seguro, e a norma é muito clara: é cobrir os riscos envolvidos no caso de morte ou de acidente pessoal em situação diretamente vinculada à prática desportiva. E nós temos, então, a seguinte situação: se o seguro tem por objetivo cobrir o risco do sinistro, se esse sinistro não se verificar, quais seriam as consequências jurídicas envolvidas? E aqui a jurisprudência se divide. Há julgados que reconhecem que a transgressão legal, o descumprimento dessa obrigação de contratar seguro, configura um ato ilícito, e como ato ilícito deveria gerar um dever de reparação, um dever de indenizar. Mas essa concepção me parece problematizável. Por quê? Porque o seguro representa uma cobertura do risco de um sinistro, um evento morte, um evento acidente que possa comprometer a capacidade profissional do atleta, gerando aí um dano permanente, um dano futuro, um dano, enfim, para o sustento do atleta profissional. Agora, se o sinistro não acontece, nós não poderíamos, em primeiro plano, falar em dever de reparação. Veja, não que não exista uma transgressão legal. A transgressão legal, nessa hipótese de ausência de contratação, pode gerar 2 níveis de respostas por parte do sistema jurídico. A primeira resposta seria, por exemplo, a atuação dos sindicatos profissionais de atletas, movendo ações civis públicas, do Ministério Público do Trabalho, cobrando também das agremiações o cumprimento dessa disposição legal. A própria ação fiscalizadora dos auditores fiscais do trabalho poderia também traduzir-se em autuação, tudo na perspectiva de que a norma jurídica seja cumprida, seja efetivada. No plano da relação atleta-agremiação, quais seriam os desdobramentos, quais seriam os efeitos? Em primeiro lugar, se não houver o sinistro, se não houver a situação da infortunística, o dano efetivo causado, o acidente, a morte, enfim, do atleta, não haveria, em princípio, qualquer obrigação de reparação, porque não se configurou um dano material, um dano concreto. Aqui nós precisamos entender que o artigo 45 da Lei Pelé não cria um direito autônomo, um direito que se traduza em conteúdo patrimonial incorporável ao patrimônio do atleta. Nós não estamos falando aqui de um direito traduzível em pecúnia que se incorpora ao patrimônio do atleta. Na verdade, nós estamos cuidando de uma obrigação legal que, na verdade, apenas tenciona garantir o atleta contra eventuais situações da infortunística. E, examinando a jurisprudência, o que nós encontramos? Nós encontramos, todavia, julgados que reconhecem que a só circunstância de não ter havido cumprimento do artigo 45 já autoriza a condenação ao pagamento de uma indenização, e julgados em sentido contrário. Inclusive, recentemente, a 5ª turma do TST consagrou essa tese: quando não há infortúnio, quando não há razão para que o seguro seja acionado e, portanto, o trabalhador, atleta, receba a indenização, nós não poderíamos falar em obrigação empresarial. Seria, então, obrigação da agremiação. Seria, então, aquela hipótese de uma norma que prevê uma obrigação e essa obrigação está submetida a uma condição. Condição qual seja, no plano da sua eficácia, no plano da sua execução, propriamente dita, a existência de um infortúnio. Se não há um infortúnio, não haveria obrigação da agremiação desportiva de indenizar o atleta. Agora, se esse infortúnio acontecer e não houver o seguro, aí sim a agremiação será responsabilizada com base nas regras do Código Civil. Regras que definem, enfim, a responsabilidade civil por atos ilícitos, atos que são praticados à margem das prescrições legais. Portanto, nós temos esse campo, não um campo de futebol, mas um campo de disputa jurídica que envolve a real significação do artigo 45 e os seus efeitos em caso de descumprimento. Quanto ao valor da indenização, o próprio artigo 45 prevê nos seus parágrafos que essa indenização mínima deve corresponder a 1 ano das remunerações percebidas pelo atleta profissional. Portanto, é razoável fixar-se uma tese de que, havendo infortúnio, o valor mínimo da indenização será esse equivalente a 1 ano de indenização. E nos casos em que houver risco de condenação, a depender da concepção do julgador do momento, do julgador que esteja gerenciando a causa,
nós podemos também estabelecer como limite essa previsão legal. Agora, sempre lembrando que o Código Civil é muito claro no sentido de que a indenização se mede pela extensão do dano. A lei prevê essa prévia tarifação, mas isso não significa que, eventualmente, se os danos decorrentes de um infortúnio forem superiores a esse montante legalmente previsto, não se possa estabelecer um valor compatível, adequado com essa efetiva lesão sofrida pelo atleta ou mesmo por seus sucessores. É isso, doutor Paulo, para começar o nosso bate-papo aqui. Ministro, muito obrigado. Eu, pessoalmente, concordo aí com a sua fala e tomo a liberdade até de fazer um comentário junto, porque, muitas vezes, as pessoas acham que a falta do seguro geraria um direito da pessoa à não contratação. Então, essa hipótese, é claro, que se eu não contrato, eu vou ter que indenizar e efetivamente trazer se o dano ocorrer. O que não impede, claro, administrativa, de uma sanção pela não contratação, quer dizer, a implicação de eu não ter cumprido efetivamente a lei. Mas essa questão vem também muita questão de mercado, né? Porque nós temos aí efetivamente no mercado de seguros, não me parece, né, o que foi me falado até hoje, não sei, nunca também liguei numa seguradora para saber se era verdade ou mentira, que, de certa forma, o mercado de seguros não se interessou por esse seguro. Me parece que o legislador ele criou uma obrigação que, de certa forma, ela é inexequível, né? No mercado não oferece efetivamente esse seguro. Eu sei que Vossa Excelência tem um compromisso agora inadiável aí, nós estamos com o seu horário apertado. Agradeço demais aí a sua participação. O senhor se sinta aplaudido virtualmente por todos nós e eu tenho certeza que o senhor esclareceu para nós aí essa questão do seguro de forma brilhante. Eu posso fazer só um adendo? Claro, o senhor pode. É porque a questão é de fato interessante. O senhor fez umas perguntas abrangentes na abertura e eu acabei me omitindo em alguns aspectos que considero relevantes. Traduzível imediatamente em indenização. O que o seguro busca é compensar um risco de dano. Se o dano não se verifica, não se poderia falar, portanto, numa transgressão indenizável por si só. Agora, se houver um infortúnio, sem que haja contratação, aí não há dúvida alguma. Nós podemos aqui discutir, quem sabe, um dano de ordem moral, porque os atletas profissionais, nós sabemos, estão vinculados a um mercado de trabalho altamente competitivo, têm uma carreira muito curta, desenvolve uma atividade esportiva de altíssimo impacto, para a qual a preparação física e mental é absolutamente necessária, de sorte que, em tese, se poderia falar aí num eventual dano moral decorrente da ausência da contratação do seguro, porque isso, em alguma medida, poderia gerar uma insegurança, uma relativa ansiedade por parte de muitos atletas no desempenho com a máxima potencialidade das suas atribuições no mundo do desporto. Agora, só um detalhe, eu recentemente fiz uma pesquisa e observei que a própria CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, havia firmado um contrato com uma determinada instituição de âmbito nacional, uma instituição do universo securitário, garantindo uma cobertura para todos aqueles com contratos inscritos junto à CBF. Também vi que a Federação Pernambucana de Futebol mantém um contrato semelhante com a entidade securitária, de sorte que o mercado pode não ter se interessado tanto, mas essas opções existem, estão aí no mercado, e quem sabe o caminho seja esse da busca pelas entidades que gerenciam o desporto, as federações e a própria CBF, de uma resposta para essa realidade que gera muita insegurança, não é? Talvez seja esse o caminho, esse é o meu recado, doutor Paulo, que gostaria de deixar a todos, agradecendo uma vez mais a oportunidade. Ministro, muito obrigado mais uma vez, esclarecido, e concordo com Vossa Excelência sem nenhuma ressalva. O senhor tem aqui um adepto aí à sua linha de pensamento.
muito obrigado e, mais uma vez, se sinta aplaudido e eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo, que eu sei que são um grupo bastante elevado de pessoas, mas efetivamente eu tenho certeza que gostaram aí da sua explanação. Muito obrigado, ministro. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Muito bem. A pandemia, ela às vezes nos proporcionou alguma situação interessante, né? E nós temos que tirar vantagem daquilo que é ruim. E uma vantagem que eu tive pessoalmente é de poder estar virtualmente na mesma mesa com o ministro Cláudio Brandão nesse período de pandemia. Tive com ele no evento da Federação Paulista de Futebol, na palestra de abertura do curso da Federação Paulista de Futebol, e o ministro brilhantemente teceu sua aula, que foi, de certa forma, muito aplaudida por todos, e eu estou sendo brindado novamente de estar com ele. Naquela ocasião, eu fiquei lhe devendo um café, agora, pelo jeito, eu vou ficar lhe devendo 2 cafés, né, por essa mesa, por essa segunda mesa. E com prazer, ministro. Vou aqui indagar Vossa Excelência. Aliás, eu fui falando, nem apresentei. Nós vamos estar agora, quem vai estar conosco agora é o ministro Cláudio Brandão, e nós vamos falar sobre um tema que ele vem falando e, de certa forma, para nós, sempre de forma esclarecedora. Ministro, sobre a medida provisória 927. O artigo 29 dessa medida provisória foi afastado em decisão do Supremo Tribunal Federal. E lá estabelecia que os casos de contaminação de coronavírus não serão ocupacionais. Então, quando o Supremo afasta, a nossa pergunta vai ser considerado doença ocupacional? Quer dizer, hoje nós vamos ter essa consideração de doença ocupacional? A atividade esportiva, os clubes vão ser responsabilizados? E se os clubes seguirem protocolos médicos aprovados pela vigilância sanitária, aprovados por órgãos governamentais, estariam eles desobrigados, estariam eles isentos dessa responsabilidade? Quer dizer, como é que nós estabeleceríamos esse nexo causal relativamente da atribuição dessa responsabilidade dessa, em tese, doença provocada aí pelo nosso coronavírus? Enfim, se isso, então, seria um acidente de trabalho. É essa a nossa pergunta, ministro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço, doutor Paulo Feus, o convite, o doutor Valfrido também, que está conosco, Varde, pelo convite, nosso querido amigo Caputo Bastos, que capitaneia os eventos da academia, mais um evento da academia, que já é tradição, o esporte já faz parte do calendário brasileiro. Meus colegas aqui, Evandro Valadão, Alexandre Ramos, nosso colega Douglas, que saiu há pouco por conta do compromisso. É um prazer dividir essa fala, né? Na verdade, um bate-papo, uma conversa, com o meu protesto de que essa pergunta que o doutor Paulo fez, ela por si só geraria um evento de algumas horas, talvez alguns dias, diante da dimensão e complexidade do tema. Vou começar tentando ser o mais objetivo possível e, evidentemente, fugindo um pouco da discussão meramente acadêmica e tentando dar uma conotação prática a esse debate, porque, afinal de contas, em torno disso tudo, há uma grande pergunta que a resposta certamente não será minha, que é retorno ou não às atividades esportivas agora ou depois, e em retornando, quais as consequências que adviriam para os clubes, para os atletas, especialmente no que toca à responsabilidade. Então, eu vou tentar dividir essa abordagem em 2 enfoques principais. Primeiro, ou não doença. Segundo, em sendo doença, quais as consequências poderiam ser geradas para o clube no que toca, evidentemente, à contaminação. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela tem um aspecto muito importante e, a meu sentir, acertado, que foi retirar aquela dificuldade de prova que haveria para a caracterização do chamado nexo de causalidade. Ou seja, o legislador, quando inseriu essa excludente do nexo causal, uma presunção inicial, objetivaria, sem dúvida, estabelecer uma prova muito difícil por parte do empregado, que estamos falando aqui do atleta, e do empregado-atleta, para demonstrar que a doença foi adquirida em virtude de suas atividades. Então,
De maneira muito objetiva, eu não diria que a Covid-19 é doença ocupacional. A Covid-19 pode ser doença ocupacional. E, na verdade, ela pode ser doença profissional, ela pode ser doença do trabalho, ela pode ser doença endêmica, caracterizada na exceção, inclusive, do artigo 21 da Lei Previdenciária. Ela pode ser doença proveniente de contaminação acidental, ela pode estar enquadrada no conceito de concausas. Existe um repertório de elementos fáticos e jurídicos em relação aos quais a Covid-19 pode estar incluída como enfermidade que provenha ou não do trabalho. Então, o grande sinal que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu foi deixar claro que pode sim haver a existência do nexo de causalidade, evidentemente, ser a doença tida como ocupacional e gerar todas as consequências que, como tais, previstas na lei, são definidas. Bom, e, evidentemente, nós temos que nos ater ao contexto dos clubes de futebol, já que, afinal de contas, a academia está pondo o tema a debate para tentar construir, não verdades, evidentemente, mas argumentos de uma forma ou de outra que ponham o tema, desnudem o tema para que as decisões possam vir a ser tomadas. Então, veja, a Covid-19 pode ser doença profissional? Eu digo que sim. A doença chamada tecnopatia, mas para as pessoas que lidem diretamente com a enfermidade. Aí estariam, por exemplo, os pesquisadores que estão, e há exemplos disso na própria lei previdenciária, da febre amarela, da tuberculose, que para os pesquisadores são doenças tidas como profissionais. O nexo causal já é presumido pela própria lei. Portanto, é possível ser caracterizada como tal. É possível ser doença do trabalho? Pode, porque nesse caso não decorre do trabalho que a pessoa executa, mas das condições em que o trabalho pode estar sendo executado. E, evidentemente, entra em cena, como o doutor Paulo Fios falou há pouco, que está já me devendo o segundo café, eu terei a oportunidade de cobrar o café, certamente, com o maior prazer, tomaremos esse café presencialmente, mas os protocolos passam a ser um elemento de destaque na possibilidade de caracterização ou não da doença como doença do trabalho, porque a doença ocupacional é um grande grupo de caracterização da lei, no qual está incluída a doença do trabalho. Qual é a diferença em relação à anterior? Não decorre do que a pessoa faz, mas do ambiente em que a atividade está sendo executada. Claro que a diferença da anterior é que, enquanto a primeira, o nexo causal é presumido, na segunda, o nexo causal tem que ser demonstrado. É chamada mesopatia, né? Então, nesse caso, a pessoa que alega haver sido contaminada pelo seu trabalho terá que demonstrar, o nexo causal, portanto, depende de prova dessa pessoa para ser tida como doença, do trabalho. E, nesse aspecto, é um ponto também relevante que entra em cena chamado NTEP, que o Supremo Tribunal Federal, na última semana, julgou constitucional a lei que estabelecia a presunção em virtude do NTEP. Claro que agora isso vai ser aferido em função do índice de contaminação proveniente daquela atividade econômica e de que tipo de enfermidade, como tal, é caracterizada. Ou seja, o NTEP é um elemento que estabelece uma presunção de que a enfermidade naquela atividade econômica é tida como ocupacional por presunção. E se inverte o ônus da prova, isto é, o empregador que tem que demonstrar que, apesar da existência dessa presunção que a própria lei estabeleceu em função do cruzamento do índice de incidência, do chamado FAP, né, com a atividade econômica, chamado CNAE, esse cruzamento dos dados econômicos de incidência de enfermidade gerará o cruzamento, a presunção que foi estabelecida em função da atividade. Exemplo mais claro é a atividade médica, é a atividade dos hospitais, melhor dizendo, não em função do médico em si, mas de pessoas que, não estando na área médica, podem invocar o NTEP como elemento de prova a caracterizar a doença como ocupacional. Claro que, no caso do atleta, em princípio, já podemos excluir a primeira caracterização, não é doença profissional, porque na atividade do atleta não está nela incluída lidar diretamente com algo que esteja caracterizador do foco de transmissão de maneira permanente, como acabei de mencionar, nos pesquisadores que estão trabalhando no grupo, enfim, para identificar as condutas a serem adotadas. A grande discussão que fica diz respeito aos protocolos. Vou citar um exemplo. O protocolo recomenda, por exemplo, licenciamento mínimo.
E o atleta que está jogando futebol tem que estar o mais próximo possível do seu adversário. Então, como estabelecer, e aí já falo, inclusive, no aspecto da responsabilidade proveniente da contaminação. Ou seja, há todo um protocolo, inclusive tive cuidado de verificar matérias que saíram relacionadas, por exemplo, a cartilha que a CBF editou, e seguindo, inclusive, modelos de outros países. A Alemanha tem sido mencionado como o país que melhor está se precavendo com relação ao retorno, mas a Alemanha, por exemplo, a clubes estão testando os atletas 3 vezes por semana. Então, imagine o grau de testagem desses clubes para ter a segurança mínima. Então, que tipo de protocolo seria elaborado no Brasil para garantir? Veja, não é garantir que não haja o contágio, é tentar estabelecer o máximo dever de precaução e de prevenção, que são deveres estabelecidos na própria lei hoje do meio ambiente do trabalho, que estabelece como obrigação do empregador o dever de prevenção e o dever de precaução. E nós sabemos, embora aqui ou ali haja discussões sobre isso, a possibilidade de contaminação por pessoas chamadas assintomáticas. É verdade que saiu um estudo ontem da OMS, talvez contrariando isso, mas ainda é muito cedo para nós que não somos cientistas da área médica termos alguma condição de estabelecer qual dos estudos, este ou aquele, seria um estudo que teria maior confiabilidade. Mas veja, na cartilha diz, por exemplo, não compartilhar vestiário, não compartilhar toalhas, sair da atividade diretamente para suas casas. Há um escalonamento de atividades, primeiro o treinamento, depois primeiro a readaptação física, depois os treinos individuais, depois os treinos coletivos. De que maneira esse ambiente, fortalecendo e intensificando a ideia de aglomeração ou de contato mais próximo, não estaria o clube propiciando esse ambiente favorável ao grau de contágio. Então, vejam, os senhores conhecem melhor do que eu, até porque atuam mais diretamente nesse ambiente, a realidade de um vestiário de um estádio de futebol, a realidade de um vestiário de um centro de treinamento. As pessoas se reúnem e temos a oportunidade de ver, por exemplo, vestiários extremamente abarrotados de pessoas diante de uma grande competição, ou, enfim, de um resultado que despertou interesse maior em dirigentes ou pessoas comparecerem nos vestiários. Então, veja, a possibilidade que os protocolos sejam cumpridos, isso é essencial para minimizar a possibilidade de contágio e, evidentemente, possibilitar também ao clube a discussão quanto à existência ou não do nexo causal. Porque se o protocolo é cumprido, evidentemente, não há situação, e eu destaco o protocolo naquilo que diz respeito à atividade pré-jogo, e vamos depois mencionar, se o tempo permitir, acho que permitirá falar um pouco sobre atividade durante o jogo. Então, os protocolos, eles servem para a proteção dos clubes, especialmente das pessoas, e aí, para mim, não há distinção de clube e atleta, a proteção de todos nós, que, de alguma forma, estamos sujeitos ao risco de contágio. E essa proteção dos protocolos, ele procura resguardar e minimizar o contágio nas atividades que antecedem a partida. Preparação, enfim, tudo aquilo que antecede a partida e que sucederão à partida. Então, se o clube segue segue a risca todo o protocolo, evidentemente terá mais chance de demonstrar de que o nexo causal não se fez presente ou contra-argumentar quando o atleta evidenciar que, de fato, ele não teve outra forma de contágio. Vamos imaginar que ele consiga comprovar o atleta que não saiu de casa para nenhum ambiente na casa dele. Vamos imaginar que ele more com uma outra pessoa, enfim, com um grupo de pessoas, que ninguém saiu de casa. A única saída que ele fez foi para o clube e, de fato, isso ele pode comprovar até com provas incidentais, eu digo como câmeras em edifícios, ele prova que ele não saiu de casa durante 15 dias, que é o período de latência ao que se sabe da enfermidade. Mas, naquele período, ele foi ao clube, o único lugar que ele esteve presente foi ao clube, e aí já estabelece nessa prova indiciária a possibilidade que tenha sido adquirida enfermidade durante as atividades no clube. Evidentemente, isso é matéria processual, depende de prova. Mas, uma vez presente este elemento fático, surgirá, evidentemente, a possibilidade de responsabilização do clube por ter criado um ambiente, propiciado um ambiente em que o contágio se fez presente. E, evidentemente, um ponto a ser extremamente debatido diz respeito à própria competição em si. Porque, veja, na competição, e aí me refiro à disputa entre o zagueiro e o atacante, quanto mais próximo for o combate, mais efetiva será a atuação desse atleta, do ponto de vista do seu desempenho em campo. Então, como formular um protocolo que diga respeito à atuação em si na partida, quando as secreções
que o corpo expele, e aí me refiro à saliva, me refiro ao próprio suor, enfim, uma situação que propicie o contágio em maior escala. Para mim, o debate se tornará ainda mais acentuado em virtude das disputas na própria partida de futebol, que, evidentemente, abomina e abole e afasta distanciamento mínimo. Não se pode imaginar que esteja o atleta, o zagueiro, dizendo ao atacante: olha, eu não posso me defender, eu não posso contra-atacar, não posso dar uma pancada na sua perna, porque eu tenho que manter o distanciamento mínimo, então você também não pode invadir a área, enfim, situações que seriam, evidentemente, aqui risíveis só no ambiente aqui da conjectura. Mas vejam, esse é um momento importante. De que maneira pode garantir um protocolo mínimo de salubridade durante as partidas em si de futebol? Já que é bastante complexo o protocolo, na própria atividade em si de preparação para a partida e depois dela, e me refiro às atividades complementares de, enfim, permanência no vestiário, massagens, enfim, aquilo que torna o atleta apto para continuar com seu desempenho. Então, esse é um assunto extremamente complexo, porque há uma série de atividades em relação aos quais, na minha compreensão, evidentemente, dificilmente os clubes teriam um controle absoluto. No momento em que se quebra o rigor do protocolo, já passa a existir a possibilidade de ter havido culpa, e aí vamos para o campo da responsabilidade civil, e nós sabemos que atletas há que, enfim, podem gerar para o clube uma reparação de valor expressivo, considerando não somente aquilo que o ministro Douros falou há pouco, não somente os danos caracterizados em si como danos efetivos, mas os danos em potencial, o fato de ter ficado com o seu sentido psicológico, seu desempenho até mental mesmo comprometido por conta da própria condição de alguém que está infectado pelo coronavírus. Então, é uma situação que tem que merecer uma especial atenção dos clubes. O assunto não é simples, não é simplesmente voltar ou não amanhã, é voltar ou não amanhã em condições de segurança. Já vi, por exemplo, que há clubes na Alemanha que limitaram a quantidade de pessoas em campo, ou na China, os jogos sem torcida, e houve até aquela situação de um clube que colocou bonecos nas arquibancadas para os jogadores sentirem minimamente a presença de alguém olhando para eles. Tudo isso é importante, mas eu acho que nós temos que levar em consideração algo que foi dito até há pouco se não me engano, do Paulo Fez, nem chegamos ainda no pico da enfermidade. O Brasil é um país continental, nós temos estados, locais que já estão, digamos, no platô, mas na maior parte dos casos nem chegamos ainda no platô, nós estamos ainda na curva ascendente de contaminação, o que torna o ambiente extremamente inseguro. E eu me refiro, não se trata apenas de voltar ou não, e quero dizer mais uma vez, é voltar com segurança para que todos nós tenhamos a possibilidade de passarmos por isso e sairmos tão íntegros quanto entramos, porque não tem sido fácil. Não sei se os senhores os colegas aqui têm conhecimento, ou enfim, mas há pessoas próximas a mim com Covid-19, é uma situação extremamente difícil, as pessoas ficam abaladas só pela possibilidade de terem a enfermidade. Há casos não comprovados, mas há casos comprovados. A comprovação deixa a pessoa abalada emocionalmente diante da possibilidade iminente de que ela se complique rapidamente, e todo mundo sabe, enfim, por leitura comum, que ela evolui muito rapidamente, e evoluindo rapidamente leva a uma situação até de possibilidade, enfim, de dano irreparável. Portanto, não sei se fui tão objetivo quanto gostaria de ser, doutor Paulo Fez, mas eu queria deixar essa mensagem final aos clubes. Ou seja, os protocolos serão um instrumento muito importante para garantir a mínima de segurança para todos, atletas e todas as pessoas que estão envolvidas na prática desportiva, direto ou indiretamente. E segundo, o protocolo, me parece, ele se refere muito mais ao pré-jogo, ao pós-jogo. Dificilmente será criado um protocolo de segurança, na minha compreensão, que garanta essa mesma segurança durante a partida em si, que é o que interessa a todos nós, um esporte que traga, acima de tudo, alegria para as pessoas do Brasil, né? Se nós somos, como já disse, fugiu agora o nome, a Pátria de Chuteiras, nosso querido dramaturgo, fugiu agora a Pátria de Chuteiras, que possamos calçar chuteiras da saúde para garantia de todos nós, atletas, dirigentes, torcida, enfim, amantes do esporte. Agradeço à academia pelo convite, estou sempre à disposição, meu querido amigo Guilherme Caputo Bastos, um fraternal abraço aos amigos também, colegas Evandro e Alexandre, estamos aqui na disputa, mas não na partida de futebol, mas assim, tentando construir algo para deixar os nossos amigos interessados pelo grande debate. Um abraço a todos e continuaria aqui aprendendo com os colegas que certamente terão muito a nos ensinar.
Ministro Cláudio, o senhor sempre, de maneira didática, nos traz com muita maestria a informação. O senhor estava falando e eu fui imaginando. E eu lembrei de uma charge que eu recebi outro dia, que era uma cobrança de falta. E o goleiro reclamou que o pessoal tinha feito a abertura da barreira, né? E aí, pessoal, é distanciamento social, né? Então, realmente, na partida, é claro que a vida, né, vai ter que nos mudar de forma distinta. O que eu posso falar para Vossa Excelência, que, de certa forma, que eu tenho acompanhado alguns protocolos que têm sido realizados, especialmente aqui o de São Paulo, está sendo feito com muito esmero, na verdade, com muita serenidade, com a participação efetiva de sindicatos dos atletas, de sindicatos dos árbitros, de sindicatos dos treinadores, quer dizer, uma junta de médicos que tem pensado em quase tudo realmente. Creio eu que, de certa forma, esses protocolos terão uma atuação muito preventiva, de maneira bastante austera, que possa trazer de volta para a nossa sociedade aquilo que um outro meio ambiente, né? O senhor fala do meio ambiente do trabalho, e eu vou falar para o senhor do meio ambiente cultural, que, na verdade, nós brasileiros gostamos de futebol, queremos ter o lazer, queremos, aos domingos, assistir às partidas de futebol, né? Ter aquela partida efetivamente disputada. Mas eu tenho certeza que o futebol brasileiro está tratando isso com muita serenidade, que de certa forma, vai possibilitar aí uma prevenção bastante intensa do Covid-19. Muito obrigado. Vamos encerrar com uma frase, para mim, por favor, ministro Paulo. Eu acho que o espaço é dos profissionais da ciência. Isso não pode ser uma decisão tomada por amadores. Tem que deixar que a ciência, os profissionais, a área médica, enfim, as pessoas que podem contribuir, digam o que fazer e se siga a risca. Também o protocolo colocado no papel e não ser posto em prática será um desastre. E concordo, nós queremos que o futebol volte com força total no nosso país. É isso mesmo, ministro. Professor muito Paulo, obrigado. Me permite? O ministro Guilherme, claro. Muito rápida. Duas coisinhas muito rápidas. Primeiro, dizer que me lembrou dessa questão do afastamento social, chamar a atenção de um jogador certa feita que não se aproximava muito, não fazia aquela marcação mais efetiva, dizia: fulano, divide aí, fulano, divide aí, vamos chegar mais junto e tal. E ele virou-se para o treinador e disse assim: eu não vim para dividir, eu vim para somar. Enfim, ministro Cláudio, amanhã eu acabo de receber um ofício do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, vai realizar de forma inédita uma audiência de uma mediação pré-processual, onde estarão presentes não só os envolvidos no mundo desportivo, como sindicato dos atletas, sindicatos de treinadores, sindicatos de árbitros, Federação Paulista, sindicato de clubes, todos aqueles envolvidos, mas, sobretudo, o Estado, através da sua Secretaria de Saúde, e todo o arcabouço médico desses clubes e da federação e de todos os que estão envolvidos nesse mundo desportivo. E de forma que eu agradeci o convite e confirmei minha participação, porque, como Vossa Excelência, eu estou absolutamente curioso e, se puder, modestamente que seja, auxiliar na construção de algum documento, algum protocolo, alguma coisa, ele o será pela mão da ciência, obviamente, pela mão da ciência. Então, meus cumprimentos ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, sobretudo na pessoa da desembargadora Ana Paula Lockman, que estará dirigindo a essa mediação e, através do PEMEC, eram essas duas observações. Retorno a palavra ao professor Paulo Feus. Obrigado. Ministro Guilherme, aproveitando já que Vossa Excelência entrou nessa esfera, na verdade, realmente vai ser de algo inédito, e amanhã o objeto dessa mediação prejudicial é a volta ao treino, testagem e treino individual. Aliás, isso vai ser feito
gradativamente para cada etapa, por isso que eu, de certa forma, estou acompanhando, né? E, enfim, estarei lá participando dessa audiência. E, de certa forma, ela vai ser feita de forma gradual e amanhã será deliberado a respeito do treino individual, sem bola e, efetivamente, testagem dos atletas. Em São Paulo, todos os partícipes, nós estamos chamando isso de pacto social, ministro. Um pacto social pelo futebol, participação vai estar o Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho, toda a sociedade civil estará lá representada efetivamente, né, nessa questão. Um trabalho muito bacana, tenho certeza que teremos resultados positivos e tenho certeza que Vossa Excelência foi um grande inspirador para todos nós pudéssemos aí ter essa questão. Ministro Cláudio, o senhor se sinta aplaudido virtualmente mais uma vez. Aqui a nossa salva de palmas. Vossa Excelência é sempre brilhante e eu não tenho palavras a mais, somente agradecer a sua participação nesse mais um evento da Academia Nacional de Direito Esportivo. Agora, sem maiores delongas e também com maestria, com temas também nessa continuação, nós estamos falando da responsabilidade. Convido aqui nosso ministro Alexandre Luiz Ramos, que nos brindará, né, em mais uma participação em Jurisportes da Academia. Eu sempre assisto às palestras do ministro, sempre sou encantado com a sua fala, ministro. E aqui o tema que lhe traz aqui para nós, ministro, também não é tão simples, não. Na verdade, aliás, nenhum tema da noite é simples. Acho que é um mais complexo com o outro, e plagiando o ministro Cláudio, cada um dos temas aqui daria, com certeza, uma semana de palestra, não daria nem 15 minutos, é forma que a gente tem para brincar aqui, um aperitivo aqui que o senhor vai trazer para a gente. Ministro, vamos falar sobre a recusa. O atleta, ele pode se recusar a participar de um treino, a participar de uma partida, ele tem esse direito, é um direito individual. A sua ausência afeta o direito coletivo, quer dizer, do grupo, quer dizer, minutos antes de entrar na partida, o craque olha, eu não me sinto seguro. Enfim, essa recusa do atleta pode gerar uma justa causa, ele pode ser punido. No futebol é muito comum a multa, né? É muito comum se ter uma questão de uma multa, uma penalidade contratual que é dada aí para o atleta que de certa forma não cumpre as suas obrigações. Não é muito comum a justa causa no futebol. Dificilmente a gente vê a justa causa, até porque não é interesse dos clubes em rescindir o contrato com o atleta. Mas é muito comum a penalidade financeira, uma multa que advém em cima do salário, enfim, esse tipo de situação. Se porventura essa recusa se dá mesmo com um acordo que tenha participado o sindicato dos atletas, quer dizer, em que momento esse atleta, então, pode gerar esse fato? Se tivermos um fato novo, quer dizer, tivermos uma cidade, essa insegurança ele tem que demonstrar, ele tem que justificar, ou é uma simples recusa, uma simples fala, não quero e pronto. Quer dizer, de certa forma, na prática, como é que ficaria essa questão desse atleta? Muito bem. Primeiramente, eu, claro, não posso começar aqui a minha breve participação sem antes agradecer o ministro Caputo Bastos, presidente da Academia Nacional de Direito Desportivo, meu colega de turma, né? Temos encontros marcados toda semana na sessão da 4ª turma, meu dileto amigo também, e na pessoa de quem peço permissão para cumprimentar os meus queridos amigos do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Cláudio Brandão, que nos brindou agora com abordagem sobre a possibilidade de reconhecimento da Covid-19 como doença ocupacional, do ministro Douglas Alencar Rodrigues, né, que falou sobre o seguro, e do ministro Evandro Valadão, que falará logo em seguida e será, de fato, a apoteose deste encontro. Eu cumprimento também
o doutor Valfrido Vardi, presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, e o questionamento que me foi passado, me foi dirigido agora pelo doutor Paulo Feus, diz respeito, em suma, às consequências e às possibilidades do atleta exercer esse direito de resistência, recusar-se a participar de treinamentos ou competições a partir de temores, de receios, que podem ser concretos ou não, e nós precisamos avaliar isso, se existe uma motivação lastreada em situação concreta ou é um mero temor que muitas vezes transcende aspectos materiais, e os efeitos daí decorrentes, né? Se de fato ele pratica um ato ilícito ou está realizando o exercício regular de um direito, e quais as consequências disso do ponto de vista da sanção jurídica. Para responder essas questões, doutor Paulo, eu vou estabelecer 4 premissas. A primeira premissa, que tem sido muito usada nesses dias, é o apelo ao bom senso. Eu, às vezes, me questiono se só o bom senso, por si só, é suficiente para resolvermos essas situações tão inéditas pelas quais estamos passando. Mas eu acho que o bom senso deve sempre prevalecer, ainda mais numa relação de direito desportivo, em que existe, como todo contrato, uma comunhão de interesse, e, evidentemente, que o atleta tem interesse em realizar o seu ofício, e os clubes têm interesse também em que os campeonatos sejam realizados, enfim, há uma economia por detrás dessa atividade econômica e profissional também. Mas, claro que esse bom senso nem sempre é suficiente, e por isso é preciso ter um bom senso lastreado num senso comum, em regras pré-fixadas do que pode e o que não pode ser feito. E, evidentemente, que o viés da ciência, nesse momento de pandemia, é muito importante. A segunda premissa que estabeleço diz respeito a que o contrato de direito desportivo, o contrato especial, é um contrato bilateral comutativo, que prevê direitos e obrigações para as duas partes de forma equivalente. Claro que o jogador de futebol, o atleta, de um modo geral, tem como principal obrigação decorrente do contrato a prestação do seu ofício, que envolve treinamento, comprometimento, participação de campeonatos, ter performance, resultados, ter vitórias e assim por diante. E do clube, de um modo geral, como empregador, é o pagamento do salário e das demais contraprestações de ordem financeira. Mas, claro que esse contrato, como todo contrato de trabalho, também é informado por uma série de obrigações, eu não digo acessórias ou periféricas, mas obrigações que orbitam essa relação, que são de matriz de direitos reais, mas também de matriz de direitos personalíssimos. Então, a relação tem um núcleo obrigacional decorrente do contrato, mas também há outras obrigações inerentes a essa relação. E uma delas, para ser bem a relação a este momento, diz respeito àquilo que o ministro Cláudio já bem mencionou, da obrigação de todo empregador, e o clube não é diferente disso, de constituir, manter e preservar um meio ambiente do trabalho saudável, seja do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista dos riscos biológicos, como é o caso de contágio pela Covid-19, também um ambiente saudável do ponto de vista organizacional, de relações interpessoais e assim por diante, seja isso nos treinos, seja, evidentemente, durante as competições. A terceira premissa que me parece fundamental ter em mente é que a Covid-19 representa um perigo biológico e cabe, evidentemente, ao clube evitar que este perigo biológico se torne um risco de contágio. E aqui eu acho que é importante fazer essa distinção. O vírus em si representa um perigo à vida e à saúde, mas se a pessoa mantém o isolamento, o distanciamento, enfim, o recato, a utilização dos protocolos de segurança,
existe o perigo, mas não existe o risco. O risco é amenizado, é diminuído por conta da adoção desses comportamentos. Um exemplo que é muito comum é dizer que um mar cheio de tubarões é um ambiente perigoso, mas ele não se torna um risco se eu não mergulhar nele. Agora, quando eu mergulho para nadar com tubarões, eu tenho uma exposição ao perigo e isso gera realmente um risco. A quarta e última premissa que estabeleço é que a sanção jurídica, as penalidades no contrato especial de direito desportivo, que pode, inclusive, a rescisão motivada por justa causa, seja uma justa causa aplicada ao empregado, seja uma justa causa aplicada ao empregador, ao clube, depende da prática de um ato ilícito, de um descumprimento de um dever jurídico, seja contratual, seja o descumprimento de um dever jurídico de ordem legal, inclusive por medidas sanitárias que ora se são adotadas. Então, com essas premissas, eu começo a responder de forma objetiva aos questionamentos, dizendo que o atleta, de fato, pode. Eu até digo que eu acho que ele deve se recusar a treinar ou competir sob a alegação de falta de segurança, porque aí existe o risco efetivo de contágio, porque quando, ou no treinamento ou nas competições, existe a proximidade entre os atletas e a aglomeração de torcida, se for o caso, aí sim eu deixo de ter um perigo para ter um risco concreto. Isso, então, representa por parte do atleta, esta recusa, o exercício regular de um direito, né? Quer dizer, a autopreservação da sua vida e da sua saúde. E isso não está sujeito a qualquer tipo de sanção, porque ele está exercendo, de fato, do meu ponto de vista, um direito regular de autopreservação. Claro que os excessos podem ser ou serão punidos. Então, eventualmente, não obstante o atleta tenha o direito de recusa, se ele exagera na manifestação, por exemplo, vai em redes sociais, vai na imprensa, critica o clube de uma forma desproporcional, o excesso pode ser passível de responsabilização, ou, eventualmente, até uma recusa violenta, de ordem física, que ele danifique o patrimônio e assim por diante. Então, a recusa é possível, sim, é quase um dever da pessoa de autopreservação, mas deve ser exercida com proporcionalidade, com ponderação. É claro que as perguntas vieram com esses termos, né? A alegação de risco, o receio de ser contaminado, o sentimento de ameaça, de insegurança. Isso tudo são percepções subjetivas, que num momento de pandemia, essa percepção é potencializada de fato. Mas essas alegações, esses receios, esses sentimentos, como motivação, como suporte para a recusa, no meu ponto de vista, presumida quando nós temos a decretação de um estado de pandemia. Então, nesse cenário atual, não é preciso, evidentemente, ninguém provar que nós estamos numa situação excepcional de perigo, de risco de contágio. Isso se presume. Então, não é preciso nenhum tipo de comprovação de que a recusa está lastreada em alguma premissa fática. Então, enquanto nós tivermos essas proibições por atos oficiais, de isolamento, distanciamento ou lockdown, esse receio todo se presume. Em sentido diverso, nós podemos pensar quando os poderes públicos competentes flexibilizarem essas regras. E aí, quando houver o retorno das atividades, pelas autorizações, licenças, alvarás para as competições, aí, de fato, essa presunção é relativizada, e aí esse temor, esse receio, esse sentimento devem ser, de fato, devidamente comprovados. Por exemplo, o atleta dizendo que tem na sua família, com quem ele mora, alguém com sintomas, ou alguém com comprovação já de contágio da Covid-19, então isso já não é só um receio abstrato, é de fato uma comprovação.
Então, aí sim existiria um justo motivo para a recusa. E aí ele pode, de fato, solicitar a testagem ou, inclusive, o isolamento do período de incubação da doença. E me parece que esse é um interesse dele, mas também do clube como gestor deste meio ambiente do trabalho no qual os demais atletas estão inseridos. Então, me parece aí que a preocupação é uma preocupação que atende a todos, né? Então, esse é o aspecto. Agora, por outro lado, não obstante o atleta possa exercer essa recusa, se o contrato está vigorando, o clube, como empregador, continua a poder exercer o seu poder hierárquico, né? O poder de regulamentar, o poder de dirigir a prestação de serviços, o poder de fiscalizar e, eventualmente, de punir eventuais descumprimentos de obrigações contratuais que não sejam essas que coloquem em risco o empregado. Então, claro, se o clube, através de um protocolo de segurança, cobra do atleta a manutenção do seu condicionamento físico para que ele possa, após o retorno, estar apto para retornar às competições, através exatamente daquilo que se colocou anteriormente, de treinamentos individualizados na academia do clube, com desinfecção dos ambientes a cada período de treinamento de entre um atleta e outro, ou participação de reuniões telepresenciais, reuniões técnicas, motivacionais, enfim, tudo aquilo que não gere a exposição de contágio, o empregador, se o contrato estiver vigorando, pode exigir e é obrigação do empregado cumprir, porque a configuração de indisciplina ou subordinação pressupõe que o clube emita ordens gerais ou diretas, conforme o caso, que sejam ordens legítimas, possíveis e que, de fato, não exponha o empregado a risco iminente, a risco concreto de contágio. É preciso também esclarecer, porque isso é tipificado na CLT como uma justa causa do empregador, está no artigo 483, a linha C da CLT, que é uma falta grave do empregador submeter o seu empregado a perigo manifesto de mal considerável. Então, nesse caso, se, não obstante o empregador poder exercer a sua direção do trabalho, cobrar algumas atividades do empregado, se ele descuida de fornecer um meio ambiente livre de contágio, isso pode caracterizar uma justa causa do empregador e uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Claro, assim, que tangenciando e para finalizar, o Código Penal traz um tipo penal que é a exposição da vida e da saúde a perigo direto e iminente, isso está no artigo 132 do Código Penal, e evidentemente que esse dispositivo exige um dolo específico de expor a vida e a saúde, que no ambiente desportivo, pelas suas premissas, pelos seus pressupostos, pelos seus objetivos, eu acho muito difícil de acontecer, mas me parece que é importante deixar esta anotação. Então, eu procurei fazer uma resposta muito objetiva das questões que foram muito bem resumidas pelo Dr. Paulo, e espero, dentro do prazo estabelecido, ter minimamente dado algum tipo de resposta mais segura. Ministro Alexandre, o senhor foi religiosamente cumpridor do horário. Eu tive um professor na faculdade, já falecido, ministro, que ele falava para mim assim, quando eu comecei a dar aula, ele falava assim, Feus, o que você tiver que falar, você fala nos seus 15 minutos, porque depois o pessoal dispersa. Vossa Excelência, em 15 minutos, deu uma aula brilhante, conseguiu, de certa forma, tangenciar entre a recusa, o direito do patrão, o direito do empregado, de forma assim clara, que não resta dúvida das obrigações recíprocas das partes.
efetivamente. O que de certa forma, nos conforta de como a legislação deve ser aplicada. E o melhor de tudo, ministro, é a questão do bom senso. Quer dizer, a questão do bom senso sempre que eu traria para uma questão para nós, na relação da boa-fé do empregado, da boa-fé do empregador. Pessoas de boa-fé chegam rapidamente a um bom termo, né? Então, basicamente, eu agradeço Vossa Excelência por essa aula, aprendi. Aliás, eu estou aprendendo em cada exposição de vocês. Para mim tem sido assim um grande aprendizado e aprendi um pouco mais agora. Agradeço Vossa Excelência. O senhor também se sinta aplaudido aqui de forma no nosso palanque digital e eu tenho certeza que toda a nossa plateia também está lhe aplaudindo. Muito obrigado, ministro. Vamos lá. Agora nós estamos indo para a nossa reta final, não menos importante, que, se não me falha a memória, faz sua estreia em Jurisportes, nosso querido ministro Evandro Pereira Valadão Lopes. Ministro, seja bem-vindo ao Jurisportes Digital. Eu tenho certeza, é o primeiro de muitos, porque o ministro Caputo, quando ele convida a primeira vez, e quando o ministro aceita, é reiteradamente convidado. O senhor vai ser daqui para frente, nós vamos nos ver bastante. Eu tenho certeza que o ministro Caputo vai lhe convidar. Então, agradeço desde já, em nome da Academia Nacional de Direito Esportivo, o senhor estar participando conosco desse evento. Ministro, o tema do senhor também não é muito simples, não. Vossa Excelência foi premiado, talvez, por um dos temas que tem a maior densidade de ações no Tribunal Superior do Trabalho, ou na Justiça do Trabalho, que é a questão da imagem, né? Então, aqui a pergunta que eu vou trazer para o senhor, para Vossa Excelência, é assim: diante da natureza civil do contrato de imagem, poderá o clube que não estiver explorando, direto ou indiretamente, a imagem dos profissionais, suspender unilateralmente o pagamento e o contrato, amparado na alegação de força maior e na questão da onerosidade excessiva? E ainda, dentro desse prisma, questione-se até que ponto a continuidade do pagamento sem exploração de imagem poderá, ao revés, caracterizar exatamente uma burla ou uma fraude, a fim de mascarar o pagamento de salário, uma vez que não estaria havendo qualquer contrapartida contratual no período. Ministro, não são perguntas fáceis. Muito obrigado. O microfone é seu. Olá, muito obrigado ao doutor Paulo Feus. Queria inicialmente, desejo cumprimentar, ainda que de forma breve, mas efusivamente, e agradecer o convite e parabenizar o ministro Caputo Bastos, os demais organizadores, pelo belíssimo evento, presidente do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa, Valfrido Vardi, e o nosso moderador, o doutor Paulo Feus. Não é uma pergunta fácil, é verdade, mas é interessante notar que esses questionamentos já fazem parte, como o moderador, o doutor Paulo Feus bem disse, já fazem parte, esses questionamentos, da própria vida da Justiça do Trabalho no que toca ao assunto atletas profissionais e a cessão do uso do direito de imagem, né? Vou começar a responder, a tentar responder. Me sinto em risco, viu, ministro Caputo, porque eu estou num mar de tubarões do conhecimento jurídico na esfera trabalhista e me sinto aqui nessa tentativa de estar à altura desses meus colegas e do evento. Mas eu inicio a resposta pela segunda parte da pergunta, porque essa segunda parte, embora estejamos falando do direito de imagem em tempos de crise e de pandemia, do isolamento social, da suspensão das atividades esportivas, né? Essa questão já era recorrente tanto no Tribunal Superior do Trabalho quanto nos tribunais regionais. Coloque-se em relevo o fato de o contrato de imagem decorrer diretamente do desempenho da atividade do atleta para a entidade desportiva,
configuraria uma espécie de salário? A suposta ausência de comprovação da efetiva exploração comercial da imagem pelo clube caracterizaria fraude? A afirmação de que o pagamento mensal em valores fixos vinculados ao tempo do contrato especial de trabalho esportivo e respectivos jogos poderiam presumir que o objetivo da avença, na verdade, seria mascarar salário e evitar a incidência de encargos decorrentes? Veja, essas questões já estavam presentes e só ganham relevo nesse momento, né? Eu trago até falarei brevemente, um acordo regional, numa emenda que diz o seguinte: no caso, o inteiro teor do acordo regional, e aí o TST fazendo referência, é claro, quanto à fraude, não se limitando à habitualidade como critério para a caracterização da natureza salarial da parcela em questão. Embora a habitualidade, por si só, não seja circunstância determinante para a caracterização do salário informal, sem dúvidas, os aspectos destacados quanto ao fato de que a vantagem estava totalmente vinculada ao contrato de trabalho do atleta profissional e que o pagamento foi pactuado de forma habitual em quantias mensais fixas previstas para todo o interregno do contrato do trabalho, independentemente da utilização da imagem do autor ou não, o são como caracterização da parcela que remunera o uso da imagem como salarial. Então, para o acordo regional, que foi revisto pelo TST, independentemente da utilização da imagem. Quer dizer, isso era um fator importante para caracterizar a fraude, a fim de que a verba paga pelo direito de uso à imagem se transformasse e se integrasse ao plexo salarial para os demais encargos, tanto trabalhistas quanto os encargos tributários. Vejo, então, que essa matéria já era recorrente. E aí eu preciso falar, como sempre gosto de falar, do direito como sistema. Me perdoem, talvez possa parecer um tanto quanto prolixo, mas é importante dizer, o direito é sistema, que, embora fechado para alguns estudiosos, ele recebe inputs e insumos de outros sistemas. O que eu quero dizer com isso é que o direito, como sistema, dialoga com outros sistemas. E que o direito, para ser relevante, ele precisa dialogar com a realidade. E eu preciso sempre falar disso. Então, a aplicação da norma jurídica não prescinde, antes exige sua contextualização no mundo. Quer dizer, dito de outra forma, toda norma só será bem aplicada pelo intérprete se este intérprete não se afastar dos elementos constitutivos e estruturantes do sistema em que atua. Assim, para ficarmos no esporte, né, para falar de esporte e de esporte profissional, há de se ter em conta a realidade esportiva, o mundo do esporte. Então, a interpretação das normas jurídicas referentes ao esporte tem que levar em conta o mundo do esporte, a realidade do esporte, a prática esportiva. E eu dou um exemplo muito simples. Se um jogador profissional profere palavras de baixo calão para um adversário em uma partida de futebol, certamente não se configurará dano nenhum. Agora, se ele o fizer, por exemplo, fora do meio esportivo, nas redes sociais, certamente responderá por isso. O que eu quero dizer, então, que em todo sistema ou subsistema há uma lógica funcional que garante a sua estabilidade e o alcance do seu objetivo. Assim, o mundo do esporte se soma à lógica do esporte em todas as suas dimensões, na dimensão cultural, social, inclusive na sua dimensão econômica. Quer dizer, em resumo, para a resolução de um problema jurídico, especialmente da pergunta que me foi colocada na sua segunda parte, não se pode criar um grau de abstração que não leve em consideração o meio esportivo. Futebol, por exemplo, ou os esportes de maior expressão, os esportes coletivos, quando os clubes expõem os atletas
a treinos, jogos, viagens, vídeos de bastidores. Os atletas são filmados quando entram nos ônibus para se dirigirem aos estádios, a participação dos atletas nas campanhas do clube, divulgação dos patrocinadores, o uso da camisa com os patrocinadores, né? O atleta nas mídias do clube, nas redes sociais, nas revistas. Quer dizer, então, direta ou indiretamente, a imagem do atleta será sempre explorada. Tudo faz parte dessa mesma engrenagem do esporte, que é também uma engrenagem comercial, com a finalidade de atração de investidores, de profissionais, de sócios, para a perpetuação do próprio esporte. Diante da alteração legislativa trazida com a Lei 13.115, que alterou a Lei 9.615 de 98, no artigo 87A, o que se passou nessa alteração legislativa, criou-se uma tarifação para a remuneração da cessão do uso do direito de imagem do atleta profissional. O artigo 87A diz lá, pelas tantas, que a remuneração do direito de imagem não poderá ultrapassar 40% da remuneração total paga ao atleta. Eu, particularmente, entendo que o fato de termos um direito de imagem tarifado, né, cria a situação de que a cessão do uso da imagem do atleta profissional, muitas das vezes o atleta profissional do futebol, né, faz com que a legislação, né, tenha trazido essa tarifação a fim de que a cessão do uso da imagem efetivamente representasse esse valor efetivo. E é muito interessante essa questão, porque há, inclusive, questionamentos quanto à constitucionalidade desse dispositivo, uma vez que, não raro, e no esporte e fundamentalmente no futebol, certamente a representatividade econômica da imagem de alguns atletas profissionais superaria e efetivamente supera esse percentual de 40% do total da remuneração. O que eu quero dizer com isso é que essa remuneração do direito da imagem, ela não remunera efetivamente a representatividade econômica da imagem do atleta, mas remunera a dação, o uso dessa imagem, a cessão dessa imagem para o clube de futebol, fazendo com que, por conta dessa cessão, o clube possa utilizar a imagem deste jogador para os seus fins comerciais e para os fins comerciais do atleta, certamente, mas da melhor forma que aprouver. Então, enfim, eu quero dizer que o clube tem a possibilidade de usar a imagem do atleta numa espécie de juízo de oportunidade e conveniência. Quando quiser, quando melhor aprouver, da forma que melhor lhe aprouver, obviamente, sem que isso traga prejuízo para a imagem do atleta, né? E, obviamente, havendo causas contratuais que, de certa forma, dirijam a maneira pela qual o clube irá explorar a imagem do atleta, isso, obviamente, deverá ser levado em consideração. Então, não vejo como plausível a tese de que, por não haver competições ou prova efetiva da utilização da imagem do atleta profissional, ainda mais nesse momento difícil, possa restar configurada em autêntica metamorfose, em autêntica transmudação da natureza jurídica de uma verba que, essencialmente, por lei, é uma verba de natureza civil, para torná-la integrante de uma verba integrante do plexo salarial, né? A regularidade contratual do pagamento dessa verba é presumida exatamente em função da proteção legal prevista na Lei 9.615, e na própria Constituição, protegendo o direito de uso da imagem. Concluindo, então, meu caro moderador, se em tempos normais eu entendo
que a entidade desportiva tem a possibilidade de escolher o momento e a forma com que se utilizará a imagem do atleta profissional, podendo até, em um determinado momento, não fazer de forma ostensiva, e a gente percebemos casos, às vezes, em que, em determinada situação, o atleta ele se envolve em eventos que não são os melhores para a preservação da sua imagem, e o clube pode, efetualmente, nesses momentos, preservar a imagem do atleta. Então, se o clube pode até não fazer de forma ostensiva, né, ainda mais, penso eu, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, onde a imagem do atleta, onde a exploração da imagem do atleta, certamente, neste momento, se encontra um tanto quanto prejudicado pela ausência dos eventos esportivos. Mas volto a repetir, a prática esportiva, o mundo esportivo, demonstra que a imagem do atleta não é só explorada no momento dos jogos esportivos, também nos treinos, nos eventos, na venda de camisas desses atletas, nas campanhas que esses atletas fazem para a aquisição de novos sócios-torcedores, de patrocinadores. Nós vemos, por exemplo, um atleta que sequer foi contratado, né, que está vindo de bicicleta para o seu clube, né, seu futuro clube, e criando aí uma agitação dentro dos torcedores desse clube. Quer dizer, já está criando receita para o clube, não sendo atleta do clube, explorando a sua imagem de uma forma totalmente diversa. Então, para concluir a resposta dessa pergunta, não vejo que, em função do isolamento social, da suspensão das atividades e da não exploração, neste momento, da imagem do atleta, possa caracterizar essa parcela que é de natureza nitidamente civil numa parcela de natureza trabalhista, contratual, integrando no plexo remuneratório salarial, efetivamente, do atleta para os fins de direito. Há ainda uma segunda parte da pergunta, que olha, o clube ele pode deixar de pagar essa parcela em função do momento em que vivemos? E aí eu quero, utilizando um neologismo das mídias sociais, há uma frase de Santo Agostinho que viralizou na internet, que é a seguinte: na necessidade não há lei. Essa frase viralizou, alguns juristas aproveitaram para, enfim, o ministro Fux escreveu um artigo sobre falando de Santo Agostinho em um periódico, né? Leno Streck também andou falando sobre isso. Mas se na necessidade não há lei, haveria o quê? Haveria o império da barbárie, né? Eu prefiro a frase de um jurista francês, Carbonnier, que diz mais ou menos assim: ante circunstâncias que ultrapassam as forças humanas, as instituições jurídicas deverão ceder. Mas ceder de que forma? Ceder não no sentido de sucumbir, mas de encontrar caminhos como sistema para a preservação do sistema jurídico, da ordem jurídica, tudo, para manter a integralidade do sistema, encontrando soluções que preservem o sistema e que possam dar respostas satisfatórias à sociedade de problemas jurídicos postos, né? O Caio Mário tem uma frase que ele diz o seguinte: ao direito não afetam as vicissitudes. Quer dizer, não importam as vicissitudes ao direito, a menos que haja o desequilíbrio na economia do contrato, quer dizer, afetando o próprio conteúdo de juridicidade desse contrato. Acho muito interessante. Quer dizer, as vicissitudes não se importam, elas não afetam, o direito, mas se elas representam um desequilíbrio na economia do contrato, ela afeta o próprio conteúdo jurídico, de juridicidade desse contrato. É exatamente o momento em que vivemos com
a pandemia. Não foi à toa que o Congresso Nacional editou o Decreto Legislativo 6, de 20 de março, reconhecendo o estado de calamidade e de emergência no Brasil. A OMS, em março, também declarou a crise sanitária como uma pandemia. E aqui no Rio de Janeiro, onde estou, desde 3 de março, vivemos sob uma série de medidas de isolamento social, de suspensão de eventos esportivos, né? E o sistema ele tem que dar uma resposta para isso. Nesse caso, nós temos alguns institutos, como o Instituto da Força Maior, ou do caso fortuito, e da teoria da imprevisão, né? Os primeiros disciplinados no artigo 393 do Código Civil, os demais nos artigos 478 a 480 do Código Civil, para que o sistema possa dar uma resposta satisfatória, né, nesse tempo de crise e de pandemia. O que eu quero dizer com isso é que, pelo Instituto da Força Maior, né, há uma discussão se seria força maior ou seria caso fortuito, né, é possível que o devedor, em função de todo do evento que possa levar um prejuízo excessivo ao devedor, que por conta da força maior ele não responda, não tem condições de responder efetivamente à sua obrigação, ele possa se utilizar, então, deste instituto, né, para não realizar o adimplemento, né? As formas de adimplemento são o pagamento e o inadimplemento por força maior, também, né, eximindo o devedor de cumprir com a sua obrigação. E aí a outra forma seria a teoria do risco, a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, que estão lá nos artigos 317, 478, 479. No caso da força maior, é a regra do tudo ou nada. Quer dizer, onde se caracteriza a força maior, não há possibilidade de cumprimento da obrigação. Na regra da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, né, pode ocorrer uma renegociação da obrigação, né? O artigo 317 do Código de Processo Civil deixa isso claro, né? Então, diante da pandemia, se o clube, se a entidade esportiva estiver numa situação de desequilíbrio na relação contratual, né, se efetivamente não tiver condições, em função de queda de arrecadação, quebra de patrocínio, de arcar com as suas obrigações em relação aos atletas, o clube pode sim se valer se valer dos institutos da força maior e dos institutos da imprevisão e do inadimplemento ou da renegociação por onerosidade excessiva. Só para concluir, nesses casos, é necessário que efetivamente haja demonstração do desequilíbrio contratual. E algumas, no caso da teoria da imprevisão, algumas exigências que seriam a existência de um contrato de execução diferido e continuado, que normalmente são os contratos dos atletas profissionais, a alteração radical das condições econômicas objetivas no momento da execução, me parece que é possível de demonstrar isso, né, em função do momento em que vivemos, e da onerosidade efetiva para um dos contratantes. Agora, não se pode fazer o que um clube ou outro de futebol estavam querendo fazer, unilateralmente dizer, olha, a partir de hoje pago apenas 50% da verba remuneratória dos atletas e fim de papo. Não é verdade. Para a renegociação das condições contratuais, é necessário que se vá ao judiciário, né,
para que se apure com rigor os requisitos da aplicação da teoria revisionista, né, a fim de que o clube e o atleta possam chegar a um denominador, ou que o juiz efetivamente elabore aí a sua sentença, tendo em vista cumprir da melhor forma os ditames legais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. Então, concluindo a segunda parte da exposição, da pergunta, antes disso, tem uma questão que é a mora. Quer dizer, a mora pode ser um complicador. Já estando em mora o devedor, né, pode ser que o efeito, porque se perpetuando o efeito da mora, pode ser que essa situação não permita efetivamente a renegociação das cláusulas contratuais, porque a mora já existia antes do evento que causou o desequilíbrio na relação contratual. Mas, concluindo, meu nobre doutor Feuls, será, sim, possível, ao meu ver, ao exame das peculiaridades de cada caso concreto, das dificuldades objetivas da entidade esportiva, que esta se exonere da obrigação de prestar, hipótese mais difícil, a exoneração completa, né, ou possa pretender, em juízo, a renegociação das bases contratuais para o período em que se revelou excessivamente oneroso o adimplemento das obrigações do contrato. Era isso que me cabia. Obrigado. Ministro, excelente. Palmas virtuais para Vossa Excelência também. Muito esclarecedora e, de certa forma, eu enxergo também essa questão sistêmica de maneira bastante veemente, porque não podemos enxergar um fato como esse simplesmente por um simples artigo, um simples olhar. Nós temos que entender a holística realmente do esporte, e eu coaduno com as suas ideias aí referente a esse fato. Tenho certeza, ministro, que o senhor arrumou um problema para o senhor hoje. Vossa Excelência será convidada mais vezes para eventos com o ministro Caputo, que já tem o você vai estar na listinha dele, pessoal, de convite de eventos. Ministro, eu agradeço a sua participação e agradeço a honra de estar com vocês e sentir por essa 1h30, né, praticamente, que estamos aqui juntos, como se eu estivesse numa tribuna do Tribunal Superior do Trabalho, se eu estivesse dividindo a mesa com Vossas Excelências. Então, foi uma honra e agradeço a todos. Ministro Caputo, lhe devolvo a palavra. Muito obrigado por essa honra, ministro. Olha, eu estava lembrando aqui, Evandro, que nós temos várias outras expressões que a gente pode encaixar dentre aquelas, que se o direito ignora a realidade ignora o direito. Eu ouvi várias vezes em direito emergencial, mas eu fico muito preocupado sempre quando a gente sai do contexto legal para soluções. Nós, juízes, temos que ter criatividade para, dentro do direito, buscar soluções dessas questões tão tormentosas e atormentadoras, como sempre disse o nosso querido ministro Dallazen. Eu saio agora, chego para jantar, vou sentar para jantar, sorrindo, e minha esposa, meus filhos, pai, mas você ainda ouve novidade? A gente vê, você sai feliz desses eventos, e não são coisas que você já ouviu, que você já, em algum momento, você já estudou, não. Olha, a cada evento é impressionante a capacidade de crescimento que nós temos, a capacidade de amealhar mais conhecimento e nos qualificar para a discussão desse direito tão querido, que é o direito esportivo, que é um direito que, como todos acabam
reparando, é interdisciplinar, é multidisciplinar, é um direito que enfeixa todas as ciências jurídicas, e o que o torna diferente, o que o torna especial. Tanto que, no próprio direito do trabalho esportivo, o seu contrato é chamado de contrato especial de trabalho esportivo. Então, eu tenho assim, muito prazer de participar de eventos como esse, de noites como essa, que eu só tenho a ganhar, só tenho a crescer. Agradecer os agradecimentos de praxe, que também me dão muito prazer de fazê-los, ao Instituto, ao IRI, através do Dr. Valfrido Vardi, do desembargador Carlos Renato, doutor Renato Polillo, enfim, toda a estrutura que o Instituto nos cedeu, propiciando a realização desses Jurisportes, e que me parece que será uma parceria duradoura, porque já nos convidaram ontem para ir a Londres, em abril do ano que vem. Eu quero crer, inclusive, que seja por conta do desembargador Carlos Renato, mas isso eu vou conversar depois. É um pouquinho mais caro, talvez, do que os cafés que o doutor Paulo Feuso está devendo para o ministro Cláudio Brandão. Vamos nos incluir também, né, ministro Alexandre, ministro Evandro, vamos nos incluir esse café para ficar um pouco mais caro aí para o professor Paulo. Ministro Guilherme, mas eu não disse onde será tomado o café, pode ser em Londres, nenhum problema. Ah, ótimo, então, pronto. Se estivermos em Londres, todos são meus convidados, ministro. Isso, resolvido. Mas essa parceria que está dando tanta honra para a academia, os patrocinadores que nos acompanham sempre, o Dr. Thomas Law, através da Ibrachina, o Caio, através da Finance, são os nossos apoiadores, as federações de futebol que nos acompanham permanentemente, sobretudo a Federação Paulista de Futebol, a Federação do Estado do Rio de Janeiro também de futebol, a Federação de Minas, o doutor Adriano Aro, a Gaúcha, que é dirigida hoje por um jurista, enfim, todos esses que nos acompanham e aqueles que também se somam a gente, como o doutor Sara Hakim, da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que tem dado uma força muito grande. Enfim, todos aqueles que se somam à academia e que propiciam esse tipo de evento. Muito legal. Meu carinhoso abraço e agradecimento, e aquelas pessoas que estão pacientemente também nos ouvindo. Cumprimos o 3º dia do Jurisporte Digital. E, a partir de hoje, já agora à noite, já vou começar a divulgar os eventos que acontecerão nos dias 15, 16 e 17, sempre às 19 horas, né? E com acadêmicos da Academia Nacional de Direito Esportivo. Vale a pena. Eu tenho participado da discussão dos grupos que criamos para que eles assim, possam ir formulando os questionamentos, as questões que vão ser objeto de debate entre eles, e eu fico assim encantado também. Às vezes dou ali um pitaco, faço um questionamento também e tal, mas sempre procuro deixar assim, bem à vontade e tal, e aí o interesse meu de assistir é de um menino que está ainda cursando uma universidade, talvez um estagiário de direito que se encanta com direito esportivo. Então é isso, gente. Olha, muitíssimo obrigado, ministro Cláudio, ministro Evandro, ministro Alexandre, ministro Douglas, que teve que se ausentar também por uma questão de necessidade. Meu muito obrigado e meu carinhoso abraço. Paulo, muito obrigado. Moderador excepcional. Não é surpresa, não é surpresa. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Vai lá.